Caro Padre André, irmãos e irmãs em Cristo, celebramos hoje São Simão e São Judas, apóstolos. Muitas pessoas acham estranho nós celebrarmos Judas. Algumas pessoas já disseram assim: Padre, como celebrar São Judas? Judas foi o traidor. Judas depois cometeu suicídio. Como que nós podemos acreditar que Judas é santo? A misericórdia de Deus ela é enorme, mas também dizer que Judas é santo já é demais. Então, haviam dois apóstolos com o nome de Judas. Havia um que se chamava Judas Iscariotes. Apóstolo, aquele que cuidava do dinheiro, que traiu Jesus e que se suicidou. Dos 12, ele não é santo. Existe um que se chamava Judas Tadeu. Durante muito tempo ele foi injustiçado, mesmo sendo santo, mesmo sendo mártir. Ele foi injustiçado porque as pessoas não rezavam e não pediam a intercessão dele. As pessoas pensavam que Judas Tadeu era o mesmo que Judas Iscariotes. Então sempre São Judas ou Judas Tadeu foi colocado como um santo de segunda categoria. E aí depois, em alguns lugares do mundo, começou a crescer tanto a devoção a São Judas, que ele passou a ser conhecido como o santo das causas impossíveis. No Brasil, existe muitas igrejas, existe um santuário, que foi onde eu trabalhei como diácono, e depois o primeiro lugar que eu trabalhei como padre, dedicado a São Judas Tadeu. As pessoas em São Paulo, nesse santuário, que procuram o santuário, eles dizem: se você pedir a todos os santos, não deu jeito, vai e pede para São Judas. Pediu para São Judas, não deu jeito, aí pede para Nossa Senhora ou desiste. Então as pessoas querem dizer assim: São Judas, de fato, é o santo das causas impossíveis. Todos nós somos devotos de um santo de uma forma especial. E aqueles que não conhecem, então, a devoção a São Judas é uma devoção católica, é uma devoção verdadeira, e São Judas é santo. São Judas Tadeu não tem nada a ver com Judas Iscariotes. Tem o mesmo nome, mas são duas pessoas diferentes. O evangelho de hoje, que a liturgia da igreja nos apresenta, é um dos momentos decisivos e mais importantes na vida de Jesus. Jesus desejava que a sua missão se perpetuasse até a sua segunda vinda. Tudo aquilo que Jesus estava realizando, ele desejava que tivesse continuidade através de algumas pessoas. Por isso Jesus decidiu, precisou escolher 12 apóstolos. Imagine a importância da escolha destes 12 homens. O futuro da igreja, o futuro da humanidade dependeria da fidelidade, da sabedoria, da coragem, da ação desses homens. Imagina que decisão difícil, imagina que decisão importante, escolher quem? Muitos haviam seguido Jesus, haviam pessoas de muita fé, haviam pessoas de muita capacidade, mas escolher quem? Quais seriam os critérios? Como que Jesus iria discernir entre aqueles que estavam seguindo a ele? Então o texto diz assim, o evangelho começa dizendo: naqueles dias, Jesus subiu ao monte para rezar e passou a noite em oração a Deus. Quando amanheceu, chamou os discípulos e escolheu 12 entre eles, a quem deu o nome de apóstolos. Jesus subiu a montanha e passou a noite toda rezando. De manhã, ao amanhecer, ele desceu da montanha, reuniu os discípulos, que era muita gente, e dentre eles escolheu 12. Passou a noite rezando. Querido irmão, querida irmã, na fé, querido filho, querida filha, a oração é a chave de tudo. A oração é a chave de tudo. Vive bem quem reza bem. A nossa vida é um reflexo de como nós rezamos. Ninguém pode dizer: não tenho tempo. Uma Ave Maria não leva 1 minuto. Um terço é 20, 25 minutos. Vive bem quem
reza bem. E veja, quando nós vivemos bem, nós nos tornamos pessoas agradáveis e boas para quem convive conosco. Uma pessoa que está amarga, uma pessoa que é agressiva, uma pessoa que não está bem consigo mesmo, uma pessoa que é triste, uma pessoa que é pessimista, mesmo ela não percebendo, ela se torna um peso para quem vive com ela. Pai e a mãe não vai abandonar o filho, filho e a mãe não vai abandonar o pai. Alguns casais não vão abandonar, mas é um peso, é uma cruz muito grande. Como nós estamos com nós mesmos, nós vamos refletir nos nossos relacionamentos. Padre, como que eu posso ficar bem? Rezando. Rezando. A oração é a chave de tudo. E veja, quando nós rezamos, nós vamos tendo a sabedoria divina para sabermos que nós devemos fazer a nossa parte e o que nós não podemos fazer, nós devemos confiar a Deus. Existem coisas que escapam do nosso poder, existem coisas que ultrapassam a nossa sabedoria, existem coisas que nós temos vontade, desejo e até sabemos o que deve ser feito, mas nós não somos capazes. Este é o momento, e aqui eu espero que vocês entendam o que eu vou dizer, esse é o momento do salto na fé. Existe um grande filósofo do século XIX, Kierkegaard. Ele dizia assim: aqueles que acreditam em um determinado momento deram o salto da fé. Existe um momento que a razão, a força e a capacidade humana não alcança mais. Uma pessoa me procurou poucos dias atrás e pediu para fazer catequese de adultos. E fez várias perguntas e eu respondi: vida depois da morte, adultério, pecado, o que acontece com quem morre, por que padre não casa, perguntou tudo. Chegou uma hora, eu falei assim: minha filha, agora você precisa dar o salto na fé. A nossa inteligência, ela tem um limite. Sabe por que Jesus escolheu esses 12? Eles não eram os melhores, eles não eram os mais preparados. João e Tiago, por exemplo, eram chamados de filhos do trovão. Imagina, filhos do trovão. A gente sabe quando tem um trovão, o barulho que faz. Eram pessoas duras. Simão foi chamado de pedra, traiu Jesus. Eram pessoas de personalidades difíceis, mas ao mesmo tempo eram pessoas abertas à mudança e à transformação. Vamos pedir a graça a Deus nesta missa, nesta Santa Missa de hoje, nesta festa dos apóstolos. Duas graças. A primeira graça, a graça de rezarmos. Não deixar a oração. Pode ter preguiça de tudo, pode ter preguiça de pentear o cabelo, pode ter preguiça de limpar o sapato, pode ter preguiça às vezes até de dar uma limpadinha na casa, mas não pode ter preguiça de rezar. Não pode. Vive bem quem reza bem. Não brinque com a sua vida espiritual. Papa João Paulo II dizia: um católico que não reza é um católico que está na corda bamba. Não brinque com a sua vida espiritual. Aqui é um fórum íntimo. Ninguém sabe, é só você e Deus. Primeiro, não brinque com a sua vida espiritual. Reze. Como? Cada um vai saber. Reze. Eu vou para casa hoje dizendo, a oração, dizia Santa Teresa d'Ávila, eu vou para casa dizendo, a oração é a chave de tudo. Antes de escolher os 12, Jesus não foi em livro, Jesus não foi consultar os sábios da época, ele passou a noite toda rezando. Oração. Como que eu estou rezando? Esse é o primeiro ponto que eu vou para casa meditando. O segundo ponto, eu estou aberto às transformações, à mudança, à cura que Deus quer realizar na minha vida.
Eu tenho consciência que eu preciso ser melhor. A partir do momento que a pessoa se fecha e acha que não pode mudar ou que já está pronta, Deus não consegue agir mais. A sabedoria e a humildade para dizer: Senhor, eu preciso. Senhor, faça. Senhor, eu quero. Senhor, eu confio. Que Deus nos ajude a termos esta humildade, essa sabedoria e ao mesmo tempo a perseverança para rezar. E se for preciso, como fez Jesus, à noite no monte. Monte pode ser a nossa casa, ou pode ser o lugar que for, mas que Deus nos ajude a entendermos: vive bem quem reza.